Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria! Oh, gente, eu estou feliz demais da conta de estar aqui, uai. Me chamam de Milagre Vivo. Virei filme, Milagre Vivo. Agora está chegando o livro, Milagre Vivo. Mas eu sou um dos agraciados, fortemente agraciados pelo servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Uma salva de palmas para o Padre Léo, nosso amigo do céu. Olha, eu falei que eu estou feliz demais da conta, por quê? Primeiro porque eu acordei hoje. Depois porque eu consegui sair da cama. Depois porque eu consegui vir a Canção Nova. E eu já estava com muitas saudades. No último acampamento, que era para eu ter vindo, o acampamento mariano, eu estava na UTI. Nestes últimos 2 meses, eu fui 3 vezes para a UTI. E eu bati um dos meus próprios recordes. Agora, eu passei para 315 comprimidos diários para me manter vivo. Eu estou sempre batendo o meu recorde. Estou feliz demais, com o carinho, com a acolhida da Canção Nova. Uma salva de palmas para a Canção Nova. Nossa casa. Ei, Padre Jonas, a bênção. Feliz demais da conta que estar aqui com Betânia. É um acampamento de Betânia na Canção Nova. Uma salva de palmas para Betânia. Ei, Padre Léo. Estou feliz demais da conta porque eu estou nos dias dos meus 25 anos de padre. Ontem em Taubaté, na sede da nossa comunidade, Missão Seis Santos, a Casa João Paulo II, nós abrimos o tríduo de ação de graças pelo meu jubileu de prata de ordenação de ministério sacerdotal. Hoje é o 2º dia, não é? Ontem celebrou meu pai espiritual, ele foi meu coroinha, e hoje é meu pai espiritual, Padre Paulo Gonçalves, Padre Paulinho. Hoje Dom Beni, bispo emérito de Lorena, foi meu professor e padrinho de ordenação. Amanhã eu presido, e na segunda, que é o dia mesmo, porque eu fui ordenado, então, no ano santo de 2000. Faço 25 anos de padre no ano santo de 2025, não é? O jubileu da esperança. E na segunda, naquele ano, era a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Eu fui ordenado na solenidade do Sagrado Coração de Jesus do ano 2000, dia 30 de junho. E segunda-feira, Dom Carmo, que foi o bispo que me ordenou, não é? Pai queridíssimo, preside a Santa Missa. Depois vem Dom Wilson, amadíssimo pai pastor, bispo de Taubaté, para também as festividades. Então, é muita alegria, né, gente? Deus seja bendito. Vamos aplaudir o Senhor Deus. Eu não estou fazendo 25 anos de padre sozinho, não. Vem cá, Padre Vicente. Sucessor do Padre Léo. Ele também. Somos gêmeos. Somos gêmeos. Eu aqui cuidando para não apertar demais e ele quase me derrubando. É que sabe, eu vou contar. Vou contar um trem para o Senhor. Nós fracos somos fortes. Isso mesmo. Fortalecidos no Senhor, sempre. E quando nós somos fracos, é aí que somos fortes.
a maior expressão de força do Padre Léo foi lá no centro de evangelização, magrinho, carequinha, né, filho? Quando cantou Alô, meu Deus, quando nos exortou a buscar as coisas do alto, foi a máxima expressão de força do Padre Léo. Quando o seu corpo quase força não tinha, ele ganhou uma força descomunal para nos levar para o céu. Amém. Amém. E sabe que até hoje é a pregação do Padre Léo que mais toca o coração das pessoas, que mais converte para Deus, que mais testemunhos chegam a Betânia. Essa pregação, buscai as coisas do alto. É uma grande graça. Vamos aplaudir o céu por isso, porque é um grande presente de Deus. A mim também foi a pregação do Padre Léo que mais converteu, além de todas as outras vezes que ele me chamou de anta. Você também? Ah, não me diga. Então foi a pregação dele que mais me converteu. Então eu falo, Jesus, me ajuda a ser menos anta e mais Padre Léo. Amém. Para ganhar o céu, para cada pessoa e cada pessoa para o céu. Amém? Amém. Gratidão. Vamos pegar a Sagrada Escritura, filhos muito amados. Evangelho de São João, capítulo 11. Evangelho de São João, capítulo 11, versículos do 20 ao 45. É um evangelho bem leonino, é um evangelho bem betânico, né? Porque você sabe que a comunidade de Betânia é a casa dos irmãos, é a casa da família de Jesus, é a casa de Marta, de Lázaro, de Maria. E aqui estão essas personagens. Então vamos lá. Evangelho de São João, capítulo 11, versículos do 20 ao 45. Vou ler assim. É porque nós que somos raros, nós temos algumas peculiaridades. Não é, mamãe Carminha? Vem cá, mamãe Carminha. O quê? Você achou que eu não ia te chamar, uai? Que trem é esse? Vem cá, meu amor. Olha como ela tá linda, gente. Ó. Vocês dizem que eu sou forte? Forte é ela. Então, vamos lá. Mal soube Jesus. Marta. Mal soube Marta da vinda de Jesus. Saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: eu sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. A essas palavras, ela foi chamar a sua irmã Maria
dizendo-lhe baixinho: o mestre está aí e te chama. Apenas ela o ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele. Pois Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava ainda naquele lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com ela em casa, em visita de pêsames, ao verem Maria levantar-se depressa e sair, seguiram-na, crendo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que acompanhavam, Jesus ficou interiormente comovido em espírito. E sob o impulso da profunda emoção, perguntou: onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vinde ver. Jesus pôs-se a chorar. Eu vou repetir. Jesus pôs-se a chorar. Observaram por isso os judeus, vede como ele o amava. Mas alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego de nascença, fazer com que este não morresse? Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta, coberta por uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças, porque me ouviste. Mas falo assim por causa do povo que ainda está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Depois destas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas, e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Palavra da salvação. Vocês conhecem Lázaro? Sim ou não? Lázaro está aqui no palco. Cadê Lázaro? Vem aqui, Padre Ellington. Vocês já viram ele falar que ele é Lázaro, né? Ressuscitado. Tem que explicar, porque tem o Lázaro que estava dentro da gruta. Vamos aplaudir o Lázaro dos nossos dias. Povo amado, povo querido, uma das experiências que eu fiz nesse tempo, em 2023, foi diagnosticado com uma leucemia mieloide aguda M3, e toda a experiência que eu vivi, me senti realmente Lázaro, que precisava ser encontrado por Jesus, ressuscitado por Jesus, né? Uma das experiências fortes que eu tive na noite do diagnóstico é que eu, com a minha lepra, tinha transpassado o coração de Jesus, e o coração de Jesus, em sua misericórdia, me lavou, me chamou para fora do túmulo para viver um tempo novo. Então, resumidamente, é essa experiência que eu fiz e que hoje eu posso testemunhar nos lugares que eu tenho ido. Então, muito obrigado a todos que rezaram, muito obrigado a todos que rezam, e peço, continuem rezando, para que, através desse testemunho que Deus me confiou, a partir dessa experiência bonita, possa alcançar tantos outros corações e ressuscitar tantos outros Lázaros, né? Vem cá.
Eu que agradeço, uai. E gostei tanto, a mamãe Carminha falou: ô filho, você viu o tema do acampamento? Santidade é fruto de superação. Uau! O tema desta pregação é o amor a Deus e aos irmãos é caminho de restauração e vida nova. Então eu bendisse muito ao Senhor, porque eu creio que o bom Deus me preparou para este tema, e este tema para mim, e nós uns para os outros, nesta manhã, e depois também, porque fica tudo gravado, amém? O meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda. Família muito amada, quero falar do amor a Deus e aos irmãos, que é caminho de restauração e vida nova em 3 pessoas. Em 3 pessoas. A primeira pessoa é Jesus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Salvador, Rei e Senhor, Deus de Deus, luz da luz. Então, a primeira pessoa de quem vou falar é de Jesus. A segunda é de Marta. E a terceira, permitam-me, é do Padre Marlon. Tá bom? Pode ser assim? Amém? Aleluia! Glória a Deus! Este evangelho, que é caríssimo a Betânia, ele mostra nosso Senhor chorando. Uau! Deus chora. Um Deus que tem sentimentos. Um Deus que tem sentimentos humanos. O Santo Evangelho mostra 3 vezes Jesus chorando. E aqui nós vemos nosso Senhor, então, Ele, no amor a Deus, no amor ao Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, e o amor aos irmãos, o amor a Lázaro, a Marta e a Maria, nosso Senhor traz um caminho de restauração e de vida nova. Vamos lá. Você sabe que Jesus, em tudo, é para o Pai. O alimento de Jesus é fazer a vontade do Pai. Nosso Senhor, em obediência ao Pai, o Verbo se encarnou no seio de Maria Santíssima, sempre virgem, antes, durante e depois do parto. E o Senhor disse ao Pai: Ecce venho, eis que venho. Então Jesus vem. Deus se encarna, assume nossa natureza decaída, igualzinho a nós em tudo o Senhor se fez, exceto no pecado. Deus se fez um de nós, para nos curar de nós. Deus se fez um de nós, para nos libertar de nós, e para nos devolver a nós. Deus se fez um de nós, para que nos fizéssemos com Ele. Deus desce, para que a gente suba, para que a gente busque as coisas do alto. O alto desce à terra, para que a terra busque as coisas do alto. Sabe quando a gente recebe uma visita? A visita vem, e depois ela fala assim: bom, agora eu te espero lá em casa. Não é assim? A pessoa vem e ela fala: agora eu te espero lá em casa. O caminho que a pessoa usou para vir até a nossa casa é o mesmo caminho que a gente vai usar para ir à casa dela. Sim ou não? É isso.
o céu desce para a gente subir. Deus vem para a gente buscar as coisas do alto. Amém? Então Jesus, no amor ao Pai e no amor aos irmãos, insisto, a família de Betânia, a família da comunidade Betânia, a nossa família, Jesus, nosso Senhor, Ele, amando o Pai e aos irmãos, dá um caminho de restauração e de vida nova. E aí eu já vou para a segunda pessoa de quem eu falei que eu ia falar. Primeiro de Jesus, depois de Marta. Gente, essa é uma família muito pitoresca. Mas essa família que eu acho que é bem parecida com a minha e a sua, né? Porque tem de tudo naquela casa. Cada um ali tem uma personalidade única, um jeitinho especial de lidar com a dor, o sofrimento, e Deus também. Cada um ali, reparem, tem um nível de fé. Não é o mesmo nível de fé. Na sua casa é assim. Há muitos que dizem: ai, padre, na minha casa só eu que vou à igreja, só eu que vou à missa. E quando vou ainda reclamam. Vem uma enfermidade, uns louvam, outros murmuram e blasfemam. Uns estão sempre melodo beiçudo, né? Diácono Nelson Correia, é saudade dele. Só se tem saudade do que é bom. Aqui Marta está chorando que saudade de Lázaro. Mas Jesus também chorou de saudade de Lázaro. Amém? Então, na nossa casa também é assim. Claro, no ambiente de trabalho, na comunidade eclesial, e assim vai. Marta está queixosa. Ela está brigando. Ela está brigando mesmo com o nosso Senhor. Ela está uma verdadeira anta, diria Padre Léo. E ela diz: o senhor se atrasou. Se tivesse chegado a tempo, meu irmão não teria morrido. Mas que é isso? Gosta tanto dele, por que não veio na hora? E o Senhor disse que se ela cresce, ela veria a glória de Deus. Em outro momento, nosso Senhor diz: há doenças que não são para a morte, que são para a glória de Deus. Padre Mário, levanta a mão. A minha doença não é para a minha morte, é para a glória de Deus. Eu tenho uma doença ultra rara, mas a doença não tem a mim. Eu tenho uma doença, mas eu não sou doente. Eu conheço tanta gente que não tem doença nenhuma, mas vive doente. Eu decidi, só vou morrer quando chegar a hora de morrer. Há pessoas que morreram antes de morrer. Uma delas, Marta. Eu não falei que cada um tinha um jeitinho? Pronto. Lázaro estava morto fisicamente. Marta estava morta espiritualmente. E a morte espiritual é a mais terrível de todas as mortes. Agora já vou falar do pecado. Um salto. A doença mais terrível não é a doença do Padre Marlon, deficiência do transportador de riboflavina, ou síndrome de Brown-Vialeto-Van Leer. Guardaram tudo? Por favor. Eu tenho uma mutação genética no gene SLC52A3. Logo, eu sou um mutante. Eu sou um X-Men. A doença mais terrível não é a doença do Padre Marlon.
Com todo respeito aos meus irmãos que também têm RTD. No Brasil, geneticamente testados, somos 17 pessoas só. No mundo, 400. Com todo respeito a todos que sofrem de câncer, a doença mais terrível não é o câncer, não é a diabetes. Ora, eu tenho familiares com câncer. Papai sofre com diabetes, eu vejo o sofrimento dele. Eu não estou minimizando o sofrimento de ninguém. Eu não estou brincando com o sofrimento de ninguém. Até mesmo porque a mesma patologia cursa, nem sempre da maneira idêntica, em 2 corpos. E cada pessoa responde de uma maneira diferente à doença e ao sofrimento, à cruz que tem. Aliás, por falar em cruz, eu fiquei emocionado, porque você sabe que no caminho do Calvário, Jesus teve um sirineu, não foi? Que ajudou a carregar a cruz. Pois foi um custo eu subir a escada aqui de baixo para vir aqui para o alto, né? Vocês acham que é fácil buscar as coisas do alto? Não é fácil. Mas aí, teve 2 sirineus para me ajudar a carregar a cruz. Um carregou meu respirador mecânico, que é o meu pulmão e o meu diafragma, e o outro me carregou, porque eu me segurei nos ombros dele. Falei, Jesus, o Senhor não tinha nenhum de reclinar a cabeça, e eu tenho até travesseiro. Jesus, o Senhor teve um sirineu no caminho do Calvário. Eu tive dois para subir a escada do rincão do meu Senhor. Jesus, eu sou muito mimado por Ti e pelo Teu povo. Muito obrigado, Jesus. Louvores a Ti. E aí, Marta então sofria da morte espiritual. Como eu disse, um salto, agora no nosso entendimento. A doença mais terrível, a doença mais avassaladora, chama-se pecado mortal. Família, a ciência diz que os meus músculos vão parar. Eu não fico preocupado, que músculo amanhã não vai funcionar? Que grupo muscular amanhã vai entrar em pane? Eu fico preocupado em amar a Deus e aos irmãos, porque eu sei que isso é para mim caminho de restauração e vida nova. Então, quando a ciência me diz, eu tenho uma verdadeira veneração pela ciência. Você sabe que eu seria médico. Até os 18 anos era o que eu pensava. Mas aí nosso Senhor falou, Marlon, você vai ser médico sim, mas da alma. Você vai ser padre. E olha como são os planos do Senhor. Eu abri mão do meu sonho. Padre Jonas fala, né? O mais bonito é sonhar o que Deus sonha. Eu abri mão do meu sonho de ser médico, e Deus para realizar o sonho de Deus, e Deus lá na frente realizou o meu sonho, e de uma maneira extremamente gigantesca. Porque se eu fosse médico, eu teria tantos pacientes, tantas atividades de médico. E Deus me permitiu, em 8 de dezembro de 2023, fundar em Taubaté o primeiro hospital do Brasil, especializado, exclusivo, com tratamento tridimensional, biopsicoespiritual, 100% gratuito, para a pessoa com doença rara e a sua família. Eu não me tornei médico, mas eu tenho um hospital que eu dei. Eu não me tornei médico, mas eu tenho sob os meus cuidados muitos médicos e outros profissionais da saúde, uma equipe interdisciplinar incrível. Eu não tenho alguns pacientes, eu tenho muitos pacientes através deles. Eu teria alguns pacientes. Hoje eu tenho os 13 milhões de brasileiros. O número é assustador. Os 13 milhões de brasileiros que, como eu,
tem uma doença rara. Qual médico pode ter 13 milhões de pacientes? Tem jeito não, né? Mas eu tenho 13 milhões de pacientes, porque eu abri mão do meu sonho, eu dei para Jesus, com a graça dele, a sua ajuda, um hospital, e através dos meus médicos e dos demais profissionais da saúde, eu tenho os raros do Brasil e hoje de mais 4 países: Portugal, Itália, Suíça e me fugiu o outro. Qual? Dubai. Então, eu tenho esses pacientes sob os meus cuidados. E olha, a ciência disse, eu tenho toda a veneração pela ciência, não estou brincando não. A ciência disse, não tem mais o que fazer pelo Padre Marlon. Aqui estou. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Então veja, Jesus obedecendo ao Pai, amando o Pai e os irmãos, chora e dá um caminho de restauração e vida nova. Esse caminho é a comunidade de Betânia, esse caminho é a comunidade de Canção Nova, esse caminho é a comunidade de Missão Seis Santos, esse caminho é a Santa Igreja, hospital de campanha, como bem disse o Papa Francisco. Marta, que estava morta espiritualmente, ela ganha para si um caminho, e para o seu lar, e para todos nós, porque depois todos seríamos impactados por meio dessas vidas de Betânia, e da vida eterna em Betânia. Então Marta depois, ela ganha um caminho de restauração e de vida nova. Ora, todos naquele lar tinham pecado, como eu e você. Todos naquele lar se tornaram santos. São Lázaro, Santa Marta e Santa Maria venceram a morte física, venceram a morte espiritual. Como? No serviço a Deus e aos irmãos. Porque quando Marta briga com Jesus, ela provoca Jesus a dar uma resposta. Quando Marta briga com Jesus, ela está nas entrelinhas, amando a Deus e aos irmãos, Lázaro e Maria. E aqui tem uma outra morte. Eu falei então da morte espiritual de Marta, da morte física de Lázaro, e tem uma outra morte aqui, sabe de quem é? De Maria, a morte da presença. Uai, gente, se Lázaro estava lá dentro do túmulo, se Maria estava ali briguenta, se Marta estava ali briguenta, por que Maria não estava ali? Eu sei que ela se entretinha com as palavras do Senhor. Eu sei que enquanto Marta servia o Senhor e cuidava do Senhor de todas as coisas, Maria cuidava quando Marta cuidava das coisas do Senhor, Maria cuidava do Senhor das coisas. Marta, a mulher das mãos laboriosas. Maria, a mulher do coração adorador. Temos que conjugá-las, né? Sermos Marta e Maria. Marta, a serviçal, a pronta, a acolhedora. Maria, a adoradora. Mas só que aqui tem um problema técnico. Tem um problema aqui familiar. Tem um problema aqui escriturístico. Gente, por que Maria não estava lá, uai? Ali era o velório. Pensem comigo. O Senhor estava morto, fazia 4 dias, cheirando mal. Eita caatinga. Por que Maria não estava lá?
Porque se Maria, outrora, ficava aos pés do Senhor o ouvindo, se o Senhor estava ali, ela não tinha porque estar em casa. Ela não tinha porque estar em casa. É a morte da presença. E se eu disse que a pior de todas as doenças é o pecado mortal, porque a minha doença, por exemplo, a RTD, e eu já vou falando de mim também, a terceira pessoa, né? Jesus, Marta e Padre Marlon. A minha doença, ela vai nos roubando a capacidade de ouvir, enxergar, falar, comer, andar e respirar. A RTD vai avassaladoramente roubando estes músculos de quem a tem. Então, se Maria não estava lá, e se a enfermidade mais atroz é o pecado, tem aqui uma outra morte. Todos nós vamos para a morte. Eu tenho sinais do Cristo crucificado, como você também tem. Porque quando nós nos associamos à paixão de nosso Senhor, nós vamos nos tornando um com Ele. E isso para nós é caminho de restauração e vida nova. Ô gente, contar um trem para vocês. Pode? Sim ou não? Amém ou aleluia? Os dois, né? Sabe por que eu não morri ainda? Porque eu não tenho tempo para morrer. O filósofo Nietzsche, não gosto muito de Nietzsche não, mas essa palavra dele é boa. E essa palavra dele ficou famosa na boca do neuropsiquiatra, psicólogo Viktor Frankl, pai da logoterapia, a terceira escola vienense de abordagem cuidados, não é? A frase é: quem tem um porquê, suporta qualquer como. Eu tenho um porquê estar vivo. Eu tenho que suportar qualquer como. Quem tem aqui porquês para estar vivo, levanta a mão. Vocês têm mesmo? Um talvez diga, pode ficar com a mão assim um pouquinho. Um talvez diga, padre, eu tenho um porquê. Eu não quero morrer ainda, não posso morrer. Isso que eu vou falar agora é das mães, né? Porque eu quero ver meus filhos tudo endireitadinho na vida. Eu quero ver meus filhos casados. Quero ver meus netos. Quero ver meus filhos que eu eduquei, padre, tudinho na igreja. E hoje só um participa. Pode abaixar a mão. Então essas mães têm um porquê não morrer. Eu tenho porquê não morrer. Muitos porquês. Por isso eu estou vivo. Eu não tenho tempo para morrer. Eu não posso morrer. Claro, quando o Senhor me chamar, eu já disse isso faz muito tempo, amém, aleluia. E como o Senhor Jonas nos ensinou, viver cada dia, e isso a palavra ensina, a liturgia eucarística, a Santa Mãe Igreja. Viver cada dia como se fosse o único, como se fosse o último, como se Jesus voltasse naquele dia. Maranatá! É a parousia, a vinda gloriosa e derradeira de nosso Senhor. Por isso, a parousia pede parresia. Parousia é a vinda gloriosa do Senhor. Parresia é a ousadia no caminho do Senhor, na vida em Deus, no amor a Deus e aos irmãos, que nos traz restauração, que nos traz vida nova. Se Marta não amasse a Deus e aos irmãos, a tadinha dela seria uma anta. Se o padre Marlon não amasse a Deus e aos irmãos, quando a doença pegou muito pesado, eu fiquei quase 5 anos na cama. Ainda hoje o meu habitat é a cama.
A minha cama é, meu quarto, minha UTI, meu escritório, minha capela e um dos meus estúdios. Aliás, nós temos o estúdio principal da Rede Maria de Evangelização, que é a produtora e distribuidora de conteúdos católicos do Padre Marlon e da Comunidade Seis Santos. O nosso estúdio se chama Estúdio Padre Léo. Estúdio Padre Léo. Padre Vicente, toda a comunidade sabe, na inauguração havia membros da Betânia lá. Então, eu tenho por que estar vivo. Não tem tempo para morrer. Então, eu lhes falei do Senhor, lhes falei de Marta, e estou contando um pouquinho de mim. Permitam-me partilhar. Não é, entendam, não é e nunca foi sobre o Padre Marlon. Sempre é, sempre foi e será sobre a ação de Deus na vida do Padre Marlon. Então, quando eu estava bastante enfermo, e a doença pegando pesado, Dom Wilson Mangotti, bispo da nossa diocese de Taubaté, meu amadíssimo pai e pastor, a bênção, Dom Wilson. A nossa comunidade tem por lema, sentindo com Cristo e a igreja, sencientes com Cristo et ecclesia. E aí Dom Wilson celebrou uma missa na beira da minha cama, no meu quarto. Celebrou a missa à beira da minha cama, no meu quarto. E após ele celebrar a Santa Missa, eu fiz uma pergunta para ele, que foi decisiva para mim. Para que fosse um caminho, e era, de amor a Deus e aos irmãos, para que me trouxesse restauração e vida nova, e para que eu transbordasse restauração e vida nova, e fosse um instrumento, mesmo que frágil, de restauração e vida nova, para a restauração e vida nova do povo dele. Virei para Dom Wilson, voz fraquinha, corpo cansado, mais do que hoje. Falei para ele, amadíssimo pai pastor Dom Wilson, o Senhor me permite, porque eu estou assim agora, não sei como que vai ser, o prognóstico não é bom. O Senhor me permite continuar sendo padre, a palavra técnica seria exercendo o ministério sacerdotal. E ele disse, eu permito, Padre Marlon. Gente do céu, caí no chororó. Porque naquele instante, Dom Wilson me permitindo, do jeito que eu dava conta de fazer, eu tinha um porquê. Por isso eu consigo suportar qualquer como. E aí eu disse para ele, meu Deus, muito obrigado, amadíssimo pai. Porque se eu não puder ser padre, não puder celebrar a Santa Missa todo dia, não puder amar a Deus e aos irmãos, eu não tenho por que viver. Não tenho por que viver. Faz sentido nenhum. Viver para quê? Eu gostei de uma vez que o Padre Vicente me mandou uma mensagem no WhatsApp. Eu não lembro muito bem o que estava acontecendo com ele, não. Eu só sei que ele falou assim, porque eu quero estar bem, Padre Marlon, não é para ficar batendo perna para baixo e para cima. Você lembra disso? Ele falou assim, eu quero estar bem, não é para poder ir ao cinema. Não, só pode ir assistir o filme Milagre Vivo, o meu filme. Mas está no YouTube, da Lumini. Ah, gente, olha que coisa linda. Quem é que assistiu o meu filme Milagre Vivo? Ah, tem pouca gente. Está disponível gratuitamente no YouTube da Lumini. Em novembro, dezembro do ano passado, nas salas de cinema do país, ele foi exibido. E agora está no YouTube da Lumini, gratuitamente. E ontem eu recebi a notícia que o nosso filme ganhou 2 prêmios e foi indicado a 2 prêmios.
E um dos prêmios é o Prêmio Grande Otelo, que é o Oscar do Brasil. É sério! Ô, gente, já pensou se eu chego lá no Oscar? Aí eu vou pegar o prêmio, né? Vou fazer com isso aqui. Isso aqui fica bom. E eu quero agradecer à academia e a todos aqueles que votaram em mim, aos nossos diretores, é assim, gente. Então vejam que o amor a Deus e aos irmãos é para nós caminho de restauração e vida nova. Por que o Padre Mauro não tem tempo para morrer? Uai, eu tenho uma família de sangue, eu tenho uma família no sangue de Jesus. Temos o nosso hospital, o bom Deus deu à comunidade Betânia muitos recantos pelo país, a comunidade de Canção Nova, muitas casas de missão, e a comunidade de missão Sete Santos hoje, nós assistimos por dia a mais de 9.000 pessoas em situação de vulnerabilidade social. O bom Deus nos deu 6 restaurantes populares, uma comunidade terapêutica, uma hospedaria, o hospital, o trabalho com os irmãozinhos em situação de rua. A comunidade de missão Sete Santos cuida só de Jesus. Jesus na adoração perpétua e Jesus escondido dos irmãozinhos que mais sofrem. Nós cuidamos de Jesus faminto, Jesus morador de rua, Jesus doente, Jesus raro, que tem uma doença rara, Jesus pobre, Jesus desesperado, desesperançado, desempregado, e assim vai. No dependente químico, nós cuidamos só de Jesus. Uai, vai dizer que o Padre Mauro tem tempo de morrer? Tem não, gente. Então, eu quero exortá-los nesta manhã bendita a um amor maior do que você já teve até hoje pelo Senhor. Santa Teresinha do Menino Jesus, a minha madrinha, ela aqui, ó, prometi que ela ia ficar aqui até quando eu tivesse a traqueostomia, né? Ou melhor, não só a traqueostomia, mas também ela ligada ao respirador mecânico. Então, Santa Teresinha dizia assim: eu quero amar Jesus como ele nunca foi amado. É muita ousadia. Amar Jesus como ele nunca foi amado? Nossa Senhora, isso é ousadia demais da conta. Isso se chama parresia, um santo atrevimento espiritual, uma ousadia evangélica dos evangelhos, uma entrega apostólica, um atrevimento dos mártires, das viúvas, dos confessores, dos monges, das almas mais santas que há sobre a face da terra. Então, Santa Teresinha desejou amar o Senhor como ele nunca tinha sido amado. Quando a gente olha para o Padre Léo, eu penso assim: esse homem amou Jesus como ele nunca tinha sido amado até então. Amém? É verdade. Suas pregações que nos faziam, e fazem, né? Rir e chorar ao mesmo tempo. Seus santos puxões de orelha, suas benditas exortações. Gente, eu sei, você sabe também. João 14,16. Jesus é o caminho que leva ao Pai. Amém? Não há dúvida nenhuma disso. Jesus é artigo definido. Não é um caminho, ele é o único caminho que leva ao Pai. Jesus é o único caminho que leva ao Pai.
Mas o Padre Léo foi um jeito maravilhoso de andar nesse caminho. Amém? Um jeito sem igual de andar nesse caminho. Então, neste acampamento na trilha da cura, e eu vivo na trilha da cura com o Padre Léo. É tão lindo que Deus nos deu até um papa com o nome do Padre Léo, né? Nossa Senhora. É trembão. Então, eu vivo nessa trilha da cura, porque a nossa cura termina, nossa conversão termina no último pulsar, no último suspiro, no último elan da alma. A cura do Padre Marlon, pode vir ele ficar sem esses trem tudo? Pode, uai. Mas a cura do Padre Marlon, entendam, o milagre do Padre Marlon, entendam, é ele estar vivo, fazendo o que faz, como faz e para quem faz. Isso é um milagre. É claro que Deus pode arrancar esses trem tudo de mim, porque um dia, ou Deus vai me arrancar desses trem, vai tirar esses trem tudo de mim, ou vai me tirar desses trem tudo. Vamos cantar. Quero convidar o Ministério de Música, que está tão lindamente nos colocando na trilha da cura. Quero convidar aqui os padres de Betânia, e também Padre Ademir, e Gustavo Andrade, é minha voz cantada. Vocês percebem, né, gente? Nós somos a turma dos fofinhos, né, filha? Meu Deus do céu. Como que é a nossa dupla? É a Fofotom. Tem a Finotom, né, do Caio Pavel, e tem a Fofotom. Exato. Maravilha. Quero chamar meus irmãos do sacerdócio. Padre Evandro está ali. Tá, então nós vamos ficar de pé. É o hino do Padre Léo, amém? Amém. É o hino dos que buscam o céu. É o hino de quem vive na trilha da cura, dia após dia. É o hino de quem entende. Santidade é fruto de superação. O pico do cume da montanha da cordilheira é a santidade. É a máxima realização do ser humano. Disse o cardeal Frei Raniero Cantalamessa. Ele não era cardeal ainda quando o disse. O contrário de santo não é pecador. O contrário de santo é fracassado. Uau! Numa pregação para o Papa Francisco. E a cura romana. O contrário de santo é fracassado. Você pode ser tudo na vida, mas se você não for santo, você não é nada. Se você for santo e não for nada na vida, você é tudo. Quem aí está com saudade de Deus? Quero convidar neste instante os que sofrem de morte física, os que sofrem de morte espiritual, os que sofrem de morte de ausência. Eu estou com saudades de Deus, e a cada manhã eu tenho mais saudades do Padre Léo e de Deus. E quero viver na paresia, em busca da parousia. E quero viver amando a Deus e aos irmãos, porque esse é o caminho da superação e da vida nova. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui.
andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria, restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, meu coração ferido, e volto convencido que este é o meu lugar. Segura aí essa última frase. E volto convencido de que este é o meu lugar. Alguém tem dúvida de que este aqui é o seu lugar? Em Deus, na Canção Nova, na Betânia, na Missão Seis Santos, na Santa Igreja. Alguém tem dúvida? Então feche os seus olhos, respira fundo e canta plenos pulmões. Eu vou cantar com o que eu tenho de pulmão aqui, com meu pulmão mecânico. Eu vou cantar, uai. E volto convencido de que este é meu lugar. Canta. E volto convencido que este é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei. Todo mundo! Eu não me acostumei nas terras. Eu não me acostumei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Não! Eu não me acostumei nas terras onde andei. Pode aplaudir o Senhor. Ah, que bom que eles não se acostumaram, né, meus irmãos? Olha, eu, Padre Marlon, não me acostumei com o meu corpo chagado. Eu só me acostumo com o céu. Eu não me acostumei com as minhas feridas. Faço delas um caminho de salvação, de expiação e de oferta de união ao Pai para com os irmãos. Sobre a condição vitimária do sacerdote, os meus irmãos de Betânias entendem muito bem. Eu não me acostumei e peço que Padre Lúcio, Padre Vicente e Padre Eliton rezem conosco e por nós. Vamos erguer nossas mãos aos céus. E nesse tempinho que nos resta, quero convidar você a erguer a sua voz, porque tudo isso que experimentamos à luz dessa palavra profética do nosso querido Padre Marlon é força do Espírito, é Espírito Santo no nosso meio, é Espírito Santo nos sustentando e nesse exato momento nos batizando, para que nós possamos
ir ao encontro daquilo que Deus tem para nós desde toda a eternidade. Essa superação não é puramente esforço humano, mas é graça de Deus, é força do alto, é poder do alto, Espírito Santo. Por isso erga as tuas mãos e a tua voz, e vai dizendo: vem Espírito Santo sobre nós, vem Espírito Santo, preenche-nos na tua presença, Espírito Santo. Assim como tantas vezes nesse lugar, nosso Monsenhor Jonas Abib, Mr. Pentecostes, pediu para nós batismo no Espírito. Assim como tantas vezes Padre Léo, nesse rincão do meu Senhor, rezou sobre o povo pedindo batismo no Espírito. Agora nós fazemos o mesmo. Vem Espírito Santo sobre o teu povo, sobre cada um de nós, sobre a comunidade Canção Nova, sobre a comunidade Betânia, sobre a missão Sede Santos. Vem Espírito Santo e renova-nos de dentro para fora. Enche-nos dessa parresia, dessa ousadia que só o céu é capaz de nos dar. Vem Espírito Santo, enche-nos da tua presença. Batiza-nos, Espírito Santo. Solta a sua voz. O Espírito de Deus está neste lugar. Cante. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para lhe dar. O Espírito de Deus está aqui. Erga teus braços e diga: move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Enche a minha mente. Toca a minha mente, o meu coração. Enche com meu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim.